E eu quero ministrar aquilo que Deus me deu assim que o pastor ligou para mim. Terminei de ligar o telefone, botar no bolso. O Senhor falava para mim sobre esperança. E o título da ministração de hoje é o poder da esperança. Né? Talvez você saiu de casa vindo, eu sempre digo assim, mano, o culto do dia 25 para mim é o mais especial do ano. Lá no Nordeste, as igrejas são super, ultra power lotadas. É dia que tem coral se apresentando, as crianças, todo mundo, todos os departamentos se apresentam na igreja. É o culto imperdível. E quando o Cid me convida para ministrar, eu digo, vou pregar no dia 25. Meu Deus. O povo vai para a igreja esperando uma palavra falando sobre Jesus, sobre o nascimento. E eu disse, não, mas o Cid pregou isso domingo passado. Mas a esperança tem a ver com Jesus, porque Ele é a nossa esperança. O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês e dizer o que eu disse no culto da Rede Vermelha, eu vivo o que prego e prego o que vivo. Sempre vai ser assim. Deus ministra comigo a semana todinha e no domingo eu trago aquilo que Ele ministrou. Não foi diferente, porque a palavra final de hoje, a principal, tem a ver com o que eu passei no Rio de Janeiro essa semana. E a palavra esperança, eu tenho esperança. Eu tenho que crer que eu vou estar em casa. Eu tenho que crer que eu vou estar em casa. E cheguei ontem. Amém? Primeira palavra que eu quero trazer para vocês, antes de introduzir tudo aquilo que Deus preparou, está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Se o teu grupo puder botar ali, eu agradeço. Colossenses, está no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 27. Só para afirmar aquilo que eu falei, que Jesus é a nossa esperança. Diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Então, irmãos, aquilo que o Senhor ministrou para mim era sobre esperança. Cristo sendo a esperança do povo. E eu quis buscar na Bíblia algo mais enfático que falasse sobre esperança. Alguém que pegou essa palavra e caminhou com ela e andou com ela para que o seu viver se tornasse mais viável. E em todos os textos que eu li, eu fui e me baseei no profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta top das galáxias. Um cara que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para algo muito importante. Trazer revelações do Senhor para um povo que estava caminhando errado. E não foi fácil chamar de Jeremias. E Jeremias usou essa palavra. O que eu mais achei interessante de Jeremias em toda a minha pesquisa é que, se você olhar para a Bíblia, a palavra principal em que nós vamos trabalhar hoje está escrito no livro de Lamentações. Lamentações, lá no nosso nordestinês, é a nossa murmuração, as nossas reclamações. Jeremias passou a escrever tudo que achava de ruim e complicado na sua caminhada. E Deus foi justo com ele, porque Deus autorizou que colocassem na Bíblia as reclamações de Jeremias. Se você olhar, são reclamações, lutas que ele passava. É como se fosse o nosso diário. E se eu pedisse para vocês escreverem ou falar aqui no microfone que vocês passaram de complicada semana, muita gente ia dizer, meu pastor, Deus, só o sangue. Foi isso que Jeremias colocou aqui. Todas as lutas em poucos capítulos, mas foram muito importantes para nós. Então eu vou pedir para você agora começar a mergulhar na Bíblia junto comigo. Livro de Lamentações. Lamentações de quem? De Jeremias. Ou seja, traduzindo para o nordestinês, reclamações de Jeremias, né? Murmurações de Jeremias. Aquilo que às vezes você só fala para sua esposa, de raiva do trabalho que houve, ou para o seu esposo. Ele escreveu aqui. Mas ele escreveu algo muito top. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo do 21 ao 24. Se o grupo deve estar ali, eu agradeço. Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 24. Top, já está ali. Diz assim:
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas... Não, o 20, né? Lá. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em algumas traduções trago à memória tudo aquilo que me dá esperança. Trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Que me dá alegria para continuar. Que me dá o desejo de lutar pelas conquistas que eu quero alcançar. E ele dizia, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então Jeremias descreve em uma das suas noites de angústias, ou tardes, ou manhãs, ou momentos em que ele tinha livre, pôde registrar, ele disse, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Imaginem, queridos, que Jeremias passava por lutas todos os dias, o dia todo. E era um profeta, chamado por Deus para trazer revelações para um povo. Ou seja, um grande homem que foi chamado para passar por lutas, angústias e sofrimento. Simplesmente porque trazia a palavra de Deus para uma nação que estava indo à ruína. Para honrar o meu pastor, eu preparei toda uma hermenêutica, uma exegese e tal, e vou tentar ir por aqui, que não sou o senhor, mas vamos lá, né? Eu tentando imitar o meu discipulador e meu amigo Cid. A raiz etimológica da palavra esperança é esperar. Ansa, ou latim esperantia. A esperança é um sentimento de esperar na realização de algo que deseja. É a fé em Deus, é a chave para termos mais esperança, como está escrito no livro de Romanos. O justo viverá pela fé. E esse texto bíblico tira a desesperança do coração. A Bíblia Sagrada é a fonte da esperança para os momentos de tempestade. Por isso, eu, Danilo, separei alguns versículos. E hoje a gente vai mergulhar em alguns versículos que falam sobre esperança. Para a gente voltar para Jeremias. Trago à memória aquilo que me dá esperança. E eu passei a semana todinha. Tem uma farofa me esperando. Tem uma Coca-Cola me esperando. Foi, irmãos. E o Senhor realizou. Ontem eu estava comendo com os irmãos lá em casa e, meu Deus, Ele me trouxe. Vou voltar, mas Ele me trouxe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Só até aí. Esse versículo fala, Romanos 1,17 fala sobre a fé e a vida do justo. 2 Coríntios agora, capítulo 5, versículo 7. Por favor. Falando de esperança e fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esperar justamente é esperar algo que ainda não vemos, algo que ainda não temos, que ainda estamos crendo, mas esperamos. Jeremias, queridos, antes de escrever esse livro de lamentações como forma de diário, de lutas, Jeremias foi um cara que foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1. Eu quero ler versículo 4 em diante, para a gente entrar no texto daquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. A palavra do Senhor, ele diz, veio dizendo para mim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei.
E eu designei profetas às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem o eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora ponham a sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. E a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. E estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Irmãos, Jeremias foi chamado para profetizar a uma nação o tratamento que Deus estava querendo fazer com aquele povo. E eu me recordo que quantas das vezes eu escutei essa pregação falando do Jeremias como sendo um profeta chorão, que vivia reclamando de tudo. Mas eu não gostaria de estar na pele daquele cara. Imagina se você ser chamado por Deus para ir a uma nação, dizer: ó, se converte, se restaurem, vocês estão errados, vocês estão no pecado, e aquela nação, em vez de dizer: sim, obrigado por nos avisar, vamos resolver isso, eles não faziam isso. Eles corriam atrás de Jeremias. Muitas das vezes espancado ele foi, muitas das vezes ele foi apedrejado por fazer a obra do Senhor. Mas em uma das suas reclamações ele dizia: trago a mim, trago à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias estava tratando de que, independente se aquele povo ia ouvir ou não a palavra de Deus, ele ia continuar fazendo a obra, porque ele acreditava que o Deus que ele servia tinha um plano muito grande para aquela nação. E não era ele que ia desistir do chamado, mas aquele povo precisava ouvir. E enquanto vida ele tivesse, ele iria ministrar a palavra para aquela nação. Eu não sei vocês, meus queridos, mas esse ano de 2022, para mim, foi um ano de recomeço. 2020, 2021, o ano onde todo mundo ficou parado, e o ano de 2022 eu tive que dar um reset na minha vida. E muitas coisas eu queria abandonar, deixar de lado. E tentar entender por que eu deveria prosseguir. E essa palavra, ela me norteou. Trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Acreditar que as coisas dariam certo. Há um versículo que não sai do meu coração, que foi ouvido, eu falei isso na Rede Vermelha, que é Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem. Como? Que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu propósito. Muitas das vezes a gente se pega só com esse versículo inicial, só com essa parte inicial. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu propósito. E buscar a minha vida, o propósito da minha vida foi importante para mim no ano 2021. Por que eu estou vivendo? Para que eu preciso viver? E aí eu tive que trazer à memória tudo aquilo que me trazia esperança. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, fala da esperança como forma de fé, para dar uma consciência pura para nós. Se puder botar agora. E não vou mais pedir, porque 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9.
devem apegar-se ao mistério da fé com uma consciência limpa. Devem, se primeiramente, experimentar todos, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Está falando do chamado das pessoas, chamado para o diaconato. E quando eu estava lendo esse texto hoje, preparando essa ministração, falando sobre fé, estava lembrando do meu chamado lá atrás. Como foi que eu fui chamado para fazer a obra? Em que sentido eu fui chamado? E qual era a motivação que eu tinha naquela época? Eu escutei muitas das vezes Simone dizendo que lá o início do meu chamado era muito bonito, o meu fervor, a minha vontade de ganhar o mundo para Jesus. E parecia que isso estava apagado em mim. Parecia que isso estava escondido, parecia que eu tinha esquecido para que eu fui chamado. E eu fui me colocando em paredes e não mais fazendo o que eu gostava de fazer. Estava sendo intimidado. E aí, quantas vezes eu escutei Simone dizer: Danilo, tem que voltar a ser aquele outro Danilo lá. E aí eu comecei a repensar, vou trazer à memória aquilo que o Senhor me chamou, para ganhar o mundo, para ganhar nações, para ganhar as pessoas para Ele. E eu fui saindo de algo que estava me prendendo, algo que estava fazendo com que eu deixasse de ser aquilo que o Senhor tinha para comigo, um chamado. Jeremias apanhava e eu nunca apanhei por causa da palavra. Jeremias era açoitado e eu nunca fui açoitado. E precisava voltar a fazer a obra do Senhor assim pela qual Ele me chamou. Buscando mais alguns versículos, agora eu não vou mais pedir para o Gu, eu mesmo vou ler. Livro de Salmos, capítulo 39, versículo 7, fala: agora, pois, o Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Quantas das vezes, queridos, a gente passa mais a confiar e querer e esperar nas pessoas do que no próprio Senhor? Quantas das vezes a gente vai começando a confiar tanto em pessoas e deixamos nós mesmos de buscarmos aquele que devemos buscar, aquele que nos dá a esperança, aquele ao qual nunca falhou e nunca falhará. E muitas foram as vezes que eu estava esperando em pessoas. Isso também eu escutei da minha esposa. Está esperando muito em fulano, muito em ciclano. Não pode, é no Senhor, esse não falha. E eu conheço isso, mas eu estava deixando isso de lado. Jeremias não tinha em quem se apoiar. Jeremias, se cada palavra de volta para o teu lugar, para com isso, ele tivesse voltado, ele tinha deixado de ver a glória de Deus sendo manifesta sobre aquele povo. Jeremias não tinha nada, ninguém que pudesse abraçá-lo, a não ser o próprio Senhor. Por isso ele escreve: buscar ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Era a energia dele, a esperança nele estava no Senhor. Outro texto que eu coloquei aqui, livro de Salmos, capítulo 119, versículo 116. O salmista diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. O livro de Jeremias, contém as profecias e as advertências e os ensinamentos que fizeram parte do ministério profético de Jeremias ao reino de Judá e ao sul, por volta de 40 anos. Quando eu entendi que Jeremias passou 40 anos lutando, profetizando para aquelas nações, eu entendi que foram 40 anos em lutas travadas, constantes, diárias, manhã, tarde e noite. Eu tentei me imaginar na pele de Jeremias. Lutas constantes, não por causa dele, não por causa das atitudes, dos erros, de algo que ele havia cometido, mas por obediência a um chamado. Obediência a um chamado de amor de Deus, querendo consertar, fazer algo melhor para aquela nação. Foram 40 anos de muita luta. Quando você lê o livro de Lamentações, você vai dizer: meu Deus, quantas coisas esse cara passou.
E às vezes a gente passa por muito pouco e murmura muito mais. E reclama muito mais. Vocês não, eu. Eu reclamo de tudo. Reclamo do calor, da luz, do café. De tudo. Vocês não reclamam de nada. Eu imaginei Jeremias, 40 anos sendo perseguido, 40 anos fugindo da morte, em um propósito de fazer a vontade de Deus. Devido ao fato de muitos dos líderes e o povo de Jerusalém haverem rejeitado Jeremias e outros profetas, continuarem a pecar, Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados cativos à Babilônia. Coitado, Jeremias foi preso e açoitado muitas das vezes. E o que aconteceu com ele? Terminou sendo morto, apedrejado. Algumas coisas que chamou a atenção de Jeremias é que ele fala bastante sobre a natureza pessoal do relacionamento do Senhor com os pensamentos dos seus servos. Se você ler depois o livro de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 6, Jeremias prega durante o reinado de Josias e profetiza que Jerusalém seria destruída por uma grande nação sem misericórdia. Do capítulo 7 ao capítulo 20, Jeremias prega em vários lugares de Jerusalém, inclusive no portão do templo, usando várias metáforas para suplicar ao povo que melhore os seus caminhos. Jeremias do 21 em diante ali, fala também, Jeremias prega durante o reinado do rei Ezequias e profetiza que a Babilônia conquistará Jerusalém. Aqueles que sobreviverem e forem levados para a Babilônia viverão presos por 70 anos. Nos últimos dias o Messias retornará, reinará e reunirá o seu povo. E eu fiquei me imaginando na pele de Jeremias em frente ao templo, em frente à porta, dizendo: vocês vão morrer, vocês têm que se converter, vocês estão andando errado, e vai cair o castigo sobre a vida de vocês, vocês vão ser tudo escravo, vão viver 70 anos de escravidão. E eu estava falando com os meninos há pouco ali, e às vezes a gente não tem coragem de ministrar no ônibus, de ministrar em algum lugar, falar para o povo que eles precisam de um caminho. E esse caminho é Cristo Jesus, a esperança da glória. Semana passada eu tive um embate muito legal, de proposta. Me chamaram Uber, eu entrei, quando eu olho, o cara tinha uma Bíblia no carro e tinha um símbolo do rei Davi, a estrela de Davi. E eu perguntei: e essa Bíblia? Ele disse: eu sou cristão. Eu digo: pronto, você tem 14 minutos até chegar na empresa para me ganhar para Cristo. Ele olhou assustado para mim: como assim? Eu digo: não, você não é cristão? Você tem 14 minutos até chegar lá na empresa para provar que eu preciso aceitar Jesus. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu disse: eu não estava lá. Eu imaginei Jeremias tentando consertar a vida do povo, ministrando e sendo açoitado. E eu imagino que a gente hoje não consegue falar esse tipo de coisa para quem está todos os dias do nosso lado, sentado. E a gente sabe que o camarada está vivendo uma vida destruída. E a gente não consegue dizer: ei, peraí, tu está errado. Tu vai morrer. Vai ao inferno se tu não mudar a tua vida. Trazer à memória o que pode nos dar esperança é extremamente importante para o cristão. O fato é que as circunstâncias podem não estar boas, porém o simples fato de olhar as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, deve nos trazer esperança e alegria ao coração. O homem escolhido por Deus, chamado Jeremias, ele tinha isso no seu coração: eu preciso continuar a minha caminhada. Eu sei que se eu fosse perguntar, vocês diriam: não foi fácil esse ano de 2022. Quantas brigas, lutas travadas por motivos pessoais, coisas que você tomou decisões erradas, e quantas coisas que você teve que passar por decisões erradas de outras pessoas. E você teve que sobreviver dia após dia. Olhando para Jeremias, eu pensei:
No mínimo, na primeira porrada que eu teria levado, eu teria dito: Deus, espera aí, passa esse cálice de mim. Chama outro, bota outro no meu lugar, porque esse povo não quer nada contigo. Esse povo não quer mudar de vida, eles querem viver dessa forma. Eles querem viver do jeito que estão e acham que está certo. Eles não querem modificar, eles querem morrer. Eu teria dito a Deus, certamente, do jeito que eu sou. Mas Jeremias não disse isso. Tem dias que eu já falei coisas parecidas com o Senhor. Não aguento mais. Eu falei 2, 3 vezes. Vocês não, só eu faço isso. Senhor, não consigo, eu vou abrir a cabeça dessa pessoa e vou colocar a tua palavra ali dentro. Mas não adianta. O amor do Senhor é as causas, suas misericórdias por não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor. E ver Jeremias passar por lutas, do primeiro capítulo até o último, eu lia e dizia: meu Deus, mas por que ele continuou? Mas por que ele continuou? Mesmo sabendo, eu ficava imaginando a turma dizer: Jeremias, tu vai falar, tu vai apanhar, Jeremias, tu vai falar, as pessoas vão correr atrás de você, Jeremias, se tu abrir a boca, tu vai apanhar de novo. E Jeremias ia. Mas no seu diário ele dizia: preciso trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E esse foi um ano que eu usei muito desse versículo. Muito. Eu preciso trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Eu não sei você, mas eu estou muito esperançoso pela virada para 2023. O Cid falando de projeto, o Cid tem um projeto dele, pessoal. Tem um projeto para a igreja. E eu tenho os meus projetos com a igreja. Estou muito esperançoso para o ano 2023. Eu espero literalmente que Jeremias nos ensine que, independente das lutas e circunstâncias, nós precisamos buscar todos os dias motivos para continuar e não parar. Mesmo que tudo esteja dizendo: para, desista, fecha a mala, bota o cadeado, esquece, você procurar motivo para dizer: vou comprar uma mala maior, vou encher mais e vou bagunçar mais, porque eu preciso de mais. Foi um ano de luta para muitas pessoas que eu conheço. Um ano que eu vi algumas pessoas desistirem do chamado, desistirem dos sonhos, dos projetos. E para mim foi o ano de mais conquista. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Ele me apresentou esse texto, Ele me apresentou essa palavra, e eu me baseei nela para sobreviver até o dia de hoje. Foi um ano que eu conquistei cursos, foi um ano que eu conquistei universidade, foi um ano de conquistas, mas de muitas lutas. Como eu ministrei um dia desse para a nossa rede, foram processos que eu tive que passar para chegar onde eu estou chegando. Quero convidar a igreja para entender que Jesus, no dia de hoje, e aí agora trazendo para a palavra de Natal, Jesus nasceu para nos trazer esperança, de dias melhores, de momentos melhores. Precisamos entender que Ele deve ser a nossa principal esperança. Nele, é nele que eu tenho que crer, é nele que eu preciso entender que as coisas vão mudar por causa dele. E é nele que tenho que me basear, é nele que eu tenho que viver, e é por ele que eu tenho que esperar as coisas melhores que vão acontecer. Eu quero convidar você, não vou me ensinar mais que isso. Eu preparei muita coisa para ler. Mas eu quero terminar essa noite, essa ministração rápida, você entendendo que é preciso acreditar que as coisas vão melhorar e que as coisas vão dar certo. É jargão de pregador? Não. Foi o que o Senhor colocou para mim quando o Cid liga. Peça para o povo trazer à memória tudo aquilo que dá esperança. Amém? Quero convidar você para ficar de pé. Quero pedir para você orar junto comigo.
lembrando de cada sonho, de cada projeto, que não são poucos, que você teve esse ano, e por alguns motivos você não conseguiu concluir, por alguns motivos você não conseguiu ver esse projeto saindo do papel, não viu esse projeto saindo e acontecendo. Alguns sonhos que você lutou, foi lá, correu atrás, não conseguiu ver esses sonhos sendo realizados. Eu quero que você traga à memória agora tudo isso que você tentou executar no ano de 2022 e não conseguiu. Eu quero dizer que 99% das coisas que eu tentei ter esse ano, conquistar, eu consegui. Mas eu glorifico o nome do Senhor pelas lutas que eu tive que passar. Porque foram essas lutas que serviram de combustíveis para que eu saísse em busca da vitória. A Bíblia é enfática em dizer que as coisas boas e as coisas ruins tanto acontecem para quem é bom, como que acontece para quem é ruim. Então as lutas na minha e na tua vida, travadas em 2022, foram para a glória e exaltação do nome do Senhor. Se a sua esperança estava no Senhor, o Senhor executou na tua vida. Se a tua esperança estava no homem e na terra, com certeza dá errado. E eu já confiei muito nos homens, e todas as vezes que eu confiei muito nos homens, tudo deu errado. Eu testemunhei isso para a nossa rede. Foi preciso ali no mês de agosto Deus virar uma chave no meu coração, uma chave na minha mente. Foi por isso que até hoje vocês não têm escutado eu ministrar. Enquanto Deus não virava essa chave, eu dizia para si, não quero ministrar, não quero fazer parte de nada, não quero nada. Porque eu precisava sentir a presença do Senhor. E as dificuldades, as lutas que eu estava vivendo estavam bloqueando. As coisas que estavam acontecendo na terra estavam bloqueando o mover espiritual a respeito da minha vida. Eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, agora, comece a lembrar de cada sonho e cada projeto que você tinha no coração, na mente. Você começou esse ano já crendo que as coisas iam acontecer. Está chegando aí, faltando alguns dias e você ainda não viu acontecer. Traz tudo agora. Lembra de cada um. E eu quero aqui viajar com você nessa noite. Aleluia. Eu quero... Começa a ver todos esses teus sonhos, todos os teus projetos. Agora tenta enxergar como eu estou enxergando agora. Duas mãos estendidas, dizendo assim: dá para mim. Dá para mim. Entrega nas minhas mãos esse teu sonho. Entrega nas minhas mãos esse teu projeto, esses teus desejos. Entrega para mim essas tuas lutas. A esperança da glória, Cristo Jesus. Como foi dito hoje aqui várias vezes, Ele nasceu para isso. Comece a enxergar agora Cristo Jesus, a nossa verdadeira esperança, recebendo em suas mãos os teus sonhos, os teus projetos, as tuas lutas, as tuas perdas, tudo aquilo que tu lembrou. Traz. Agora começa a deslumbrar, começa a glorificar e enxergando tudo acontecendo, tudo dando certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Comece a glorificar e crer. Se você vive no propósito com o Senhor, as coisas acontecendo, as coisas acontecendo. Jeremias mostrou para mim de que as lutas não eram poucas, eram muitas, mas ele não parou, porque ele olhava para o alto, e a esperança dele estava no alto, e era Deus, que ia levantar ele todos os dias, que ia sustentar ele todos os dias.
Faça como Jeremias, lembre-se, é o Senhor que te levanta todos os dias. É o Senhor que caminha com você todos os dias. Tenha a sua esperança no Senhor, porque se não fosse o Senhor aqui, nós não estaríamos. Se fôssemos analisar aquilo que nós passamos nessa semana, aqui nós não estaríamos. Se fosse para analisar as lutas e as batalhas que nós travamos e ganhamos, o Senhor estava conosco, porque nós cremos nele, e Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso crer. O nascimento de Jesus foi isso para mim. Esperança de coisas boas que antes não tinha. Estávamos destinados, irmãos, nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, mas o Senhor resolveu nos dar esperança de lugares melhores, de uma vida melhor que nos espera, e as moradas lá, as mansões celestiais já estão sendo preparadas para nós. A esperança em Cristo, esse nascimento, um menino nos deu, era isso, Deus dizendo: olha, algo novo para vocês, um tempo novo, uma vida nova, coisas grandes acontecendo. Vocês iam para o inferno, agora não vão mais. Cola no meu filho, anda com ele, faz dele o teu amigo, o teu dia a dia, faz dele ser a tua esperança, o teu alvo, a tua luz, faz dele ser o teu caminho, o teu trajeto, e tudo há de acontecer. Jeremias, profeta, chorão que nada. Ninguém gostaria de estar na pele de Jeremias. Queremos ser usados. Agora, ousados é complicado. E Jeremias era ousado. Quanto mais apanhava, mais ele ia, porque ele entendia que estava incomodando. Se os teus sonhos e os teus projetos foram barreirados, foram trancados, continua, vai tentando, vai falando, vai dando passo. Hoje de manhã nós estávamos de novo assistindo o culto das primícias da igreja Mevan, e uma palavra entrou no meu coração como uma flecha, que eu precisava era de dar passos, dar os passos, Danilo, e deixa que Deus faz, Danilo. E eu via cada coisa acontecendo ali, eu dizia: meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso. E o Senhor disse: é sobre dar, não é sobre receber. Primeiro tu dá. Dar o passo que as coisas virão. Eu lembrei do versículo: buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busca mais, e tu vais enxergar as coisas acontecendo. Traz à memória tudo aquilo que te dá esperança. E eu olhava na janela daquele hotel, e olhava o mar e dizia: ah, Deus, eu creio, tu está na minha família, eu creio que eu vou estar lá, eu creio. Ontem um avião começaram a atrasar as passagens, e o voo não queria sair, e mandaram para ir para outro aeroporto. Eu digo: meu Deus, eu não acredito que eu vou passar Natal no aeroporto. E o Senhor na mesma hora disse: ei, mandei tu trazer à memória tudo que dava esperança, e eu sou a tua esperança. E eu dizia: sim, Senhor. Deus, neste momento, nós nos colocamos na tua presença, colocando, Pai, tudo aquilo que nós passamos nesses 360 dias, que ainda faltam alguns para terminar. Dias de lutas, de batalhas, de percas, de conquistas. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, os meus sonhos, os meus desejos nas tuas mãos, porque eu tenho a esperança no Senhor.
Eu creio que conforme a tua vontade e o teu desejo há de acontecer. Te louvo e te engrandeço, Senhor, pela palavra desta manhã sobre o passo de fé. Eu posso não enxergar a condição. Eu posso não estar enxergando, ó Pai, a execução. Mas eu vou dar o passo de fé. Porque a minha esperança está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja nesta noite coloca sobre o teu altar sonhos e desejos, projetos que não conseguiram conquistar no ano 2022. Mas que diante do teu altar está dizendo que vão continuar lutando, batalhando e buscando as realizações, porque creem que o Senhor vai agir ao seu favor. Estamos trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Dias melhores, dias maravilhosos, momentos incríveis, conquistas gloriosas, testemunhos transformadores, testemunhos, ó Pai, que vão edificar a igreja, porque serão sonhos conquistados, batalhas ganhas, Senhor. Serão dias, ó Pai, onde o teu nome será glorificado e exaltado, porque a tua palavra nos diz: se cremos, veremos a tua glória, e a tua glória há de ser manifestada em nós, em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a vida de cada um da igreja a alegria, a vontade, o desejo, a força, a saúde de continuar batalhando, independente das dificuldades, aprendendo com Jeremias, que precisamos continuar, porque existe um alvo, existe um caminho, existe a vitória em ti, em nome de Jesus. Quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de ministrar uma reflexão para a igreja, e creio, Deus, que esta palavra simples, ela vai edificar a igreja, e os frutos serão, ó Pai, vistos, e os frutos serão vistos, e os testemunhos serão dados, porque a glória é para ti, a exaltação é para ti. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.